Hoje no Eu Podcast vamos falar com o delegado, especialista na área da segurança pública, e temos muitos assuntos, não somente da segurança, mas como é para passar no concurso público, como é para ser um delegado, como está as facções, o crime tem aumentado, tem diminuído, também aqui no Vale do Taquari, como a gente vê fora do nosso estado. Delegado Juliano Stobi, obrigado por aceitar o convite, prazer em te receber aqui no Eu Podcast. Prazer é meu, Joel, é uma alegria estar aqui. Nos conhecemos há muitos anos, né? Eu já vou fazer 15 anos de Lajeado, 15 anos de Polícia Civil este ano. Né? É uma alegria vir aqui conversar sobre essa trajetória que eu acredito que esteja sendo levada, né? Tô com consciência limpa, tranquila, de tudo que eu já fiz até hoje. Já errei muito, já acertei muito, né? E somos humanos, né? Vamos levando, mas como eu sou apaixonado pela Polícia Civil, não me vejo fazendo nada além disso. É sempre uma alegria falar sobre minha profissão. Principalmente uma pessoa como você, né? Que é um cara que eu admiro muito, cujos programas eu já participei muito, né? Boca no Povo e entre outros. Muita entrevista. Muita né? Tranqueira, né? Muita bronca ali. É verdade. Então é uma alegria para mim também. Prazer é nosso de poder te receber. Mas vamos começar aí como parou, né, na Polícia Civil. Quem era o Juliano? Pode dizer quem era o Juliano Stobi e por que está como delegado hoje, não? Claro, claro. Sou Juliano Fernandes Stobi, estou com 41 anos, sou bagiense, me formei em Bagé, na Urcamp, Universidade da Região da Campanha. Filho de policial e com a polícia no sangue, né? Então, já sabia que seguiria uma carreira militar ou policial, né? Desde muito novo. Fiz a faculdade de Direito pensando na época em ser delegado de Polícia Federal. Meu pai é agente da Polícia Federal. Tá na ativa até hoje, 73 anos, forte, e vai ainda até a compulsória, né? 75. 75 ao final. Precisa final, deixar. Ele já tá se preparando para isso, né? Mas ainda tá na ativa. Mas não deve ser fácil, né? E deve estar, vou parar. É uma vida, né? Ele tem mais tempo de polícia do que eu tenho de idade. Né? Então, é uma vida inteira e eu sei como é que é. E o velho não baixa a guarda, sempre armado, sempre pronto, né? E para mim é uma inspiração. Foi sempre. E fui para Porto Alegre. Na época não havia esses cursos telepresenciais e cursos à distância, online. Não havia na época. Então fui para Porto Alegre. Advogava, né, para conseguir um pouco de dinheiro. Meu pai me ajudava. E eu fui com a missão de passar no concurso. Esse era o objetivo de ir para Porto Alegre. O objetivo de ir para Porto Alegre era passar no concurso da polícia. Não abriu o concurso da Polícia Federal e abriu o concurso da Polícia Civil, né, que eu também admirava muito. Como eu fui estagiário de uma vara judicial em Bagé, uma vara criminal, melhor dizendo, eu trabalhava muito, esboçava decisões e fazia trabalho de cartório muito junto com a Polícia Civil. Já gostava muito da Polícia Civil. E me empolgou muito aquela possibilidade de ser da Polícia Civil, né? Então, comecei a estudar. Em 2009 teve início o concurso. Em 2010, no meio do ano, no mês de junho, me lembro, entrei na Academia de Polícia, me formei naquele ano e vim direto para Lajeado, né? Então, e ali teve início a minha carreira. 11 de novembro de 2010, eu tive início aqui em Lajeado, na Polícia Civil, como plantonista na DPPA. Eu quero pegar um gancho porque não é fácil quando sai de casa, né, e tem o acolhimento da família, a proteção, ainda mais sendo militar, a proteção dos pais. E vai morar em Porto Alegre. Como é que foi essa tua estadia em Porto Alegre? Foi sozinho? Teve mais gente? Teve dificuldades? Não? Sozinho, com o dinheiro contado, sem carro. Me inscrevi num curso para a Polícia Federal na época, que ficava... Hoje não existe mais, mas ficava bem em frente ao Parque da Redenção. Lindo parque. Lindo parque. E ali na frente ficava um curso chamado LFG. E ali eu estudei durante um ano, né? E a pé, às vezes de ônibus, às vezes a pé. Fazia o próprio almoço, não? Fazia tudo. Era loucura, tinha que fazer tudo. Mas não era algo que me consumia, era algo que eu gostava muito. O que me consumia, e a gente vinha falando sobre isso, né? Era a dúvida constante se eu seria capaz de passar. Isso passa pela cabeça de qualquer concurseiro. Tanto esforço, longe de casa. Tanto esforço, algumas reprovações em concursos meio, vamos dizer. Fazia outros concursos, né? Minha vida era estudar para concurso.
E aquilo me consumia, essa dúvida se eu seria capaz de atingir esse objetivo, né? E felizmente não desisti, mas essa dúvida pairou sobre a minha cabeça muitas vezes, né? Não posso ser hipócrita e dizer, não, estudei um pouquinho, passei, é mentira. Estudei Estudava muito. Tenho quase 15 anos de polícia e estava te relatando antes, a minha fase de estudos ali, 2 anos e meio, quase 3 anos, foi talvez uma das fases mais intensas da minha vida. Porque essa dúvida consome demais o concurseiro, que aposta todas as suas fichas, muitas vezes, no sonho de vida que é atingir um cargo X, um objetivo X. Né? Mas, com grande felicidade, eu perseverei e consegui a aprovação. Coisa boa. Saudade da família, né? Não, tô aqui com um objetivo, eu tenho que continuar. Mas eles me entendiam muito. Eu ia uma vez por mês a Bagé. Quando ia, às vezes falhava mais, né? Levava os livros, estudava no ônibus, estudava na ida, na volta. Bagé, Porto Alegre, são 5 horas de viagem, né? Então, isso aí foi um período intenso, mas muito recompensador. E também acho que cresce, né? Como pessoa, como homem, né? Como cidadão, né? Esse sair fora de casa, né? Olha, tu sabe que eu tenho... E a gente, felizmente, não para, né? Eu acho que todas as pessoas não podem se achar concluídas na vida, vamos dizer. A gente tem que sempre estar buscando coisas a mais. Então, um dos últimos estudos que eu fiz foi uma pós-graduação em neurociência. 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 Fiz, e gostei muito do curso, fiz à distância, mas muito bem aproveitado. E algo que é uma máxima em neurociência, que é um estudo do sistema nervoso como um todo e do cérebro como ele funciona. Tem dito que o seguinte: a gente se forçar a fazer atividades árduas, né, sair um pouco da zona de conforto, é o mínimo necessário para tu conseguir evoluir. Se tu te mantiver na tua zona de conforto, não sofrer, entre aspas, não te inocular voluntariamente um pequeno sofrimento, que foi o que nós estávamos falando antes sobre as tuas experiências de expedição no Taquari. Cara, essas experiências são extremamente enriquecedoras e fortalecedoras do cérebro. Quanto te mantém só rolando o feed do Instagram, olhando videozinho no YouTube e comendo o que tu quer comer, treinando quando tem vontade, acordando a hora que tem vontade, cara, tu fica um fraco, um frouxo, um molenga. Tá? E a gente não pode se permitir isso. E essa fase de estudo, para quem leva com seriedade, é um grande fortalecedor do cérebro. Então, o concursado, que muitas vezes é taxado de, sei lá, até porque o serviço público às vezes nos deixa na mão, né? Mas se tu é uma pessoa que dá valor ao cargo que tu conquistou, né, o serviço público é bem prestado e é prestado por uma pessoa que fortaleceu o próprio cérebro de maneira voluntária. Até porque não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo seria concursado, né? É difícil, por isso que é tão intenso. É verdade. Bom, agora, na área da segurança pública, nós estamos melhorando em alguns aspectos e piorando em outros, no meu ponto de vista, né? Melhorando no aspecto, por exemplo, roubo e furto de veículos, né? Tá menor do que era, até porque não tem mais tanto interesse. Eu lembro, né? Alguns anos atrás, cheguei a fazer campana junto com a Polícia Civil e a própria Brigada Militar, o setor de inteligência, para bancos, que era muito comum, né? Muito. Assaltar bancos e tal. Não é mais comum, por quê? Porque é um risco muito grande, tiroteio e tal. Mas, em contrapartida, o cara tem um computador em casa, um telefone, passa muito golpe, né? Então, migrou. Agora, essa migração aconteceu ao natural ou foi por trabalho intenso da polícia, da repressão? Olha, eu quero acreditar que ambas as situações, né? A facilidade das comunicações foi um grande avanço da sociedade como um todo. Mas também levou à facilidade de crimes cometidos à distância, né? E o estelionato, o golpe, a fraude para obtenção de vantagem ilícita, ela é muito antiga. Mas antes era aquela coisa, um conto do bilhete, um golpe de algum boleto falso, algum documento falso. Hoje em dia, com as redes sociais, com o WhatsApp, com a subtração de senhas por dispositivos móveis, isso gerou um grande aumento. E tu disseste bem, vale mais a pena, entendeu? Compensa mais, o bandido se expõe menos, tem uma represália menor por parte do poder público enquanto direito penal e legislação penal.
E tá valendo a pena, né? Infelizmente. Que forma a gente vai enfrentar isso? A polícia tem se municiado da melhor maneira possível, tentando melhorar sua tecnologia no enfrentamento desses crimes, mas nada como vítimas bem preparadas, vamos dizer assim, ou quase vítimas bem preparadas. Então eu sempre digo que a prevenção nesse tipo de crime é possível, é válida e é eficiente. Né? Porque alguns golpes não, mas 90% dos golpes se valem da ingenuidade ou talvez da ganância das próprias vítimas. De acreditar que tal proposta possa ser verdadeira quando ela é muito esdrúxula. De acreditar que, e aí vamos pro lado da ingenuidade, que a facção vai estar na porta da sua casa para subtrair os seus filhos, sequestrar o seu filho, que tem acontecido muito, né? E aí já no limiar entre o estelionato e a extorsão, é um golpe que amedronta muitas pessoas e talvez seja até assim, deselegante da minha parte de chamar de ingenuidade, porque eles mexem com algo que é muito rico para a pessoa, que é a integridade física dela e de seus familiares. Né? No sentido de mandar foto para a pessoa, é o seguinte, eu quero tanto para tua segurança, senão eu vou sequestrar os teus filhos, vou tirotear a tua loja, vou botar fogo na tua casa. Né? Então isso, normalmente, ele é um ardil, como dizer, uma fraude para obtenção de vantagem. Lógico que essa ameaça violenta pode levar à caracterização da extorsão. Mas é um crime, e aí acho que fica válido o recado do podcast, que a pessoa tem que pensar, raciocinar um pouco, não se deixar levar só pela emoção nesse momento. Por quê? A parte límbica do cérebro, que é essa parte mais ancestral que a gente tem, que é essa emoção aflorada, ela vem mais rápido. Tá? E ela dá menos trabalho para acontecer. As emoções, elas afloram de maneira natural. O raciocínio é que dá trabalho de fazer. Então, a vítima do estelionato, ele tem que agir um pouco com o neocórtex, né? Estou usando algumas expressões técnicas, eu peço desculpa, mas é porque eu tenho estudado isso. Essa parte nova do cérebro, essa parte frontal e mais nova, é que faz com que a gente pense, espera só um pouquinho. Quantas pessoas foram sequestradas em Lajeado nos últimos anos porque a pessoa não pagou um aluguel, um pedágio que o bandido está pedindo? Não houve sequestro. Tá. Então, será que não é uma fraude? Será que não é um golpe? Justamente eu. Né? Então, vamos raciocinar um pouquinho antes de pagar. Porque a pessoa pega, quanto que quer? É 2 mil no Pix, toma. Não é como se fosse agir por instinto e agir de maneira racional. Isso aí, exatamente. Nosso cérebro límbico, essa parte antiga, essa parte emocional, ela aflora de maneira imediata. O medo, a tensão, a felicidade, acontece ao natural. Agora, tu ficar feliz refletindo sobre algo e raciocinando e chegando a uma conclusão lógica de que aquilo é bom, exige um trabalho do cérebro. Né? E exige esforço. O cérebro é um órgão que ocupa 2% da nossa massa corporal, mas exige 25% da nossa energia diária para funcionar. Então, dá trabalho pensar, dá trabalho sair da zona de conforto. Né? Então, mas não cair num golpe, às vezes, exige isso. Um delegado que está acostumado com isso e precisa enfrentar o crime, né, e o bandido, né, as facções e tal, eu não tenho esse preparo, nem quero enfrentar, mas o delegado se prepara para isso. O delegado também sente medo, não? Com certeza. Sente medo, mas age apesar do medo. Já aconteceu isso, não? Muito. Lembra de alguma situação de, e agora, o que eu faço? Já, várias, cara. Eu tô 15 anos na polícia. Eu não sou nenhum Rambo, nenhum paladino da justiça, mas eu sempre estive na linha de frente. Sempre. Qualquer pessoa que tu vai perguntar, que me conheça, sabe que eu nunca estive numa função administrativa. Então isso me levou a situações diversas em que eu sabia que eu estava enfrentando um perigo real. Lógico que essa preparação, esse treinamento que eu me condiciono a fazer periodicamente, me permitem seguir apesar disso, né? Mas, cara, eu sou humano, né? Sim. Tenho medo por mim, pela minha família, também tenho família, também quero que eles fiquem sempre resguardados. Sei do risco que eu corro. Não tenho medo de represália nesse sentido, porque eu atuo estritamente dentro da lei. Né? Então isso me dá essa garantia. Nunca é algo pessoal. Nunca é algo pessoal. Nenhum indivíduo que eu tenha afetado a prisão, que tenha agido, nunca
foi por emoção ou por critério pessoal, sim profissional. Já aconteceu, pedalar, eu estive uma vez em uma operação junto com a polícia que pedalaram a porta. Rapaz, é uma sensação tão estranha, apesar, claro, eu estava atrás, com colete, né? Mas quando pedalaram a porta e entraram, me deu um negócio tão grande, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, tu bem, porque tu não sabe o que vai encontrar. Agora imagino aqueles 4, 5 que estavam na minha frente e que de fato pedalaram. Um deles era um delegado. Então é uma sensação que é incrível, né? A sensação de medo, mas apesar do medo, como diz, tu vai, né? Obrigado aí. Eu acho que umas 500 portas já. Já pedalou? Mais de 500. Muito mais. Eu tava contabilizando, eu certamente, entre autuações em flagrante, prisões preventivas, mais de 2.000 prisões nesse período. Em 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho. 2.000. E já teve uma ameaça, não? Não levei tanto a sério, né? Tipo, na coisas hora? indiretas, assim. Mas assim, como eu digo, cara, todo mundo sabe onde é que eu trabalho, né? A minha casa não eu preservo, mas se quiser falar comigo, estou à disposição na Draco, a qualquer momento, né? Não temo ninguém assim especificamente, porque não devo nada para ninguém, não fiz nada errado para ninguém, né? Se quiser tirar alguma satisfação, estou à disposição. Agora, como delegado de polícia, tem visto aí o crime e as facções têm aumentado? Como é que nós estamos aí na hora do dia? Me preocupa muito. A facção muitas vezes virou uma empresa, entre aspas, ilegal, ilícita, mas muito organizada. Muito organizada, vai atrás do dinheiro. E por isso, por ter um lucro muito grande e por ter uma clientela muito grande, principalmente na droga, é difícil a gente ver o fim da facção. A criminalidade acompanha a humanidade desde que ela iniciou, né? O indivíduo não é mau por natureza, mas ele tem traços de maldade no seu dia a dia, que são refreadas por essas barreiras que o Estado criou para regulamentar a vida em sociedade, né? Nós demos parte da nossa liberdade para o Estado, para ele nos voltar com segurança, com serviços públicos, com o Estado tomando conta dos seus cidadãos. Como que a gente dá parte da nossa liberdade para o Estado? A gente não pode estacionar onde a gente quiser, a gente não pode andar pelado na rua, a gente não pode dar um tiro para cima a hora que quiser, né? A gente não pode se adonar da casa dos outros, pegar as coisas dos outros. Isso é parte da nossa liberdade que um homem primitivo deu para o Estado regular e dizer, não, o Joel está precisando de saúde, temos hospital. Você não pode praticar um crime contra o Juliano porque isso é contra a lei, né? Então o Estado fez isso em troca da nossa liberdade, do nosso dinheiro, em questão de impostos. E a facção atua fora da lei, mas com grandes lucros e com menos liberdade, com mais liberdade do que os empresários formais frente ao Estado. Então, por isso que ele tem mais lucro. Eu não devo imposto, não devo nada para ninguém. Sim. Faço o que eu quero, cometo crimes e estou propenso a ser perseguido criminalmente pela polícia, pelos órgãos da segurança pública. Aqui ainda estamos bem, né? No Vale, mas tem cidades maiores, próprio Porto Alegre, mas Rio de Janeiro, São Paulo, que a situação é mais grave, né? Questão da insegurança pública, né? Sim, infelizmente alguns estados perderam um pouco desse controle no que se refere ao enfrentamento até para a polícia, né? E a criação de grupos, entre aspas, milícias, que atuam como verdadeiro estado paralelo, né? Isso é fruto também, acompanhamento de um crescimento desordenado, de um crescimento acompanhado de corrupção, né? Infelizmente acontece, e as cidades, quanto maiores ficam, se não se organizarem muito bem, mais propensas estão a perderem essa rédea, né? Muitos, eu tenho falado e visto também, têm associado a questão da insegurança com a questão social. O que o delegado Juliano acha disso? De fato tem grande parcela ou às vezes não é tanto? Olha, eu não quero parecer preconceituoso, né? Nem lombrosiano, como a gente... O que é lombrosiano? Teve um jurista
penalista muito antigo chamado Cesare Lombroso, que caracterizava o tipo de crime que a pessoa poderia praticar pelas suas feições, né? Tipo assim, a cara do bandido dizia qual era o crime que ele estava mais propenso a praticar. Tá brincando. Eu iria pegar muitas penas. Não, existem algumas características que, para ele, levavam a crer que ele poderia ser incluído como suspeito de algum crime pelas suas características físicas. Então eu não quero ser lombrosiano, isso não faz bem hoje em dia. Né? Mas, infelizmente, alguns indivíduos, seja por questão social, questão cultural, estão mais propensos a praticar crimes do que outros. Mas isso a sociologia fala também, que tu é o reflexo do meio que tu vive. Exatamente. Então, um indivíduo. E aí, tirando, não vou falar nome de bairro nem de localidade nenhuma para não causar mal-estar. Mas um indivíduo nasceu num bairro X, viu a criminalidade crescendo ao redor dele desde que ele era pequeno. O dia bom de comer uma coisa diferente, tomar um refrigerante, era o dia que ele ia visitar um parente na cadeia. Então isso, até de maneira automática, leva o indivíduo também a ir para esse lado, né? E aí a importância das polícias e dos órgãos públicos se inserirem nesses meios cada vez mais, com políticas comunitárias, enfim. Mas o fato é que essa pecha social, esse acompanhamento de antepassados, de pais, de avós inseridos nesse mundo, leva as pessoas a também se inserirem nele, né? E como o delegado já viu muitas vezes isso de fato acontecer, olha, prendeu fulano de tal, a polícia, não talvez o próprio delegado, né? A brigada, a polícia civil, a federal, prenderam em seguida, prende-se também o filho, depois prende-se o neto. Já vi. Já? Já vi muito. Já estou na segunda geração. Já vi indivíduos que eram pequenos, filhos de bandidos, atualmente serem bandidos. Né? Mas, claro, isso não é regra, né? Sim, mas é comum. É mais comum, mas já vi várias vezes indivíduo que é filho de um cara que era perigoso e que é um excelente pai de família, está trabalhando, né? Mas é algo que já me aconteceu muito. Bom, a gente está falando das coisas que não são fáceis. Entre elas, imagino conseguir ter uma boa noite de descanso quando está diante de uma grande operação. Eu acompanhei algumas operações, entre elas um dos homens mais procurados, né, na época. Fizeram uma grande operação e eu não dormi 2 dias. Né, e eu só estava para ir como repórter. Né? E houve tiroteio e tal, mas foi algo que até hoje eu lembro. Imagina como delegado, diante de uma grande operação, consegue descansar? Não. Não, teu sono fica comprometido, né? Até pela tensão do momento ali. Mas eu não costumo somatizar muitas situações ruins, assim. Não tenho problema com insônia, não levo pra casa problemas, assim. Hoje eu tô estressado porque na delegacia, não sei o quê. Não costuma acontecer. Consegue separar bem? Consigo separar bem. Mas nem todos da polícia conseguem, né? Tanto é que o índice de suicídio na esfera policial, né, como todos, é grande, né? É grande. A tensão é constante, né? E é difícil tu ir alguém na delegacia pra te prestar solidariedade, pra te dizer que, eu tive um bom dia. Não, trouxe um bolo pra vocês. A pessoa vai te trazer problema. Né? Isso é o 99% das vezes. Se o policial não tá tranquilo de cabeça, não tem uma boa estrutura familiar, ele sucumbe. E como nós vamos, como sociedade, ter uma segurança melhor? Porque a gente viu que o Estado tem feito parte, né, desse serviço, mas parte depende de nós, de não cairmos em golpes, de cuidarmos aonde nós vamos, aonde deixamos o carro, ter o seguro do carro é importante. Nós estamos evoluindo como sociedade ou estamos definhando? Hein? Falta educação? O que é que falta para nós, delegado? Sempre digo que nós estamos melhorando. E eu faço o seguinte exercício. Pega a tua pessoa e te coloca 10 anos atrás. Tua vida não tá melhor agora? Tá melhor. E eu faço que eu peço para qualquer pessoa que esteja assistindo o podcast, faça esse exercício. Matt Riley, um grande filósofo moderno, escreveu um livro chamado O Otimista Racional. E deu provas históricas, científicas, de que a humanidade, contrariando o que dá mais mídia, que é vender a tragédia, vem melhorando ano após ano, século após século. A gente já passou por chuvas ácidas que iam terminar com o mundo. Camada de ozônio, que atualmente já tá... A pessoa ia ter que botar uma camada sobre a Terra pra gente conseguir sobreviver. E aí?
Não estamos melhor a cada dia? Mas isso depende muito da mentalidade de cada um, né? A gente não pode se deixar abater por esse pessimismo que é o mais natural do ser humano. Meu Deus, tá tudo horrível. E aí, agora, cheio de problema. Tudo vai piorar. Tá cada vez pior. Tu não vê isso aí? As pessoas falando? Vê. Cara, como é que tu tá? Cara, e agora? Não tem mais jeito. O mundo agora foi por água abaixo. Agora sim. Agora o Lula, agora o Bolsonaro, agora não sei o que, agora tá horrível, vai piorar. Não é o que a história mostra, não é o que a ciência mostra. O mundo tá melhorando. A gente não pode ser ingênuo também, né? Dizer, tá tudo às mil maravilhas, passarinho cantando, não precisa fazer nada. Mas, pô, a vida tá melhorando. Cara, o que eu evoluí em 15 anos desde que eu entrei na polícia, né, que eu não tinha nada, que eu não era nada, que eu não sabia porcaria nenhuma. Não que eu saiba alguma coisa agora, a gente tá sempre aprendendo, mas a minha evolução enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai de família foi muito grande. E até de equipamentos, né? O que vocês tinham há 15 anos atrás, que tem hoje, essa é uma área que eu quero abordar também, que é a questão da inteligência. Antigamente o delegado, e nós temos um famoso, o delegado Leur, né? Deixou saudade aí. Mas meu tio foi né? Eu vou contar aqui que tá voltando para casa, daí segundo meu tio, que é um homem muito sério, aí parou a caminhonete do Leur com a arma na mão, diz, quantos anos tu tem? Daí ele diz 17, daí ele levou um empurrão do delegado, assim. Ele disse que mais que um empurrão, né? Vou dizer um empurrão aqui. E aí ele levou um empurrão, isso não é a hora que tu tá andando na rua, 10 horas esteja em casa. E entrou a caminhonete, foi embora. E aí eu perguntei ao meu tio, e alguma vez tu chegou nunca mais me encontrou depois das 10 na rua? Mas era usado muito a força, né, naquela época. Hoje, os delegados como um todo, que é a tua profissão, usam muito a inteligência. Hoje, mais inteligência que força, delegado? Muito mais. Muito mais. Uma pessoa sozinha, por mais que se ache o Rambo, não é capaz de enfrentar uma criminalidade. Agora, uma força policial unida e inteligente, vamos dizer assim, e capaz de sobrepujar pelo cérebro e não pelos músculos, consegue vencer a criminalidade. Né? No sentido de talvez não acabar com o crime, mas de enfrentar a criminalidade que tiver que enfrentar. Né? Então, o espírito de corpo levado adiante com inteligência é muito melhor do que meia dúzia de brutamonte batendo todo mundo por aí. Né? Agora diz que não vai conseguir vencer porque sempre vai ter pessoas ruins no mundo? Sempre. Sempre. O crime faz parte do ser humano. E a gente luta muito para mitigar ou diminuir ou terminar, talvez, com um crime mais violento, que é aquele que ceifa vidas, que é aquele que traumatiza muito as pessoas. Mas nos livrar absolutamente do crime é impossível. O senhor é um cara muito inteligente e leitor culto, né? Pelo que nós estamos percebendo e conhecemos há muito tempo. Mas essa criminalidade é devido ao lugar que viveu, a falta de estudo, a falta de cultura? O que faz as pessoas se tornarem criminosas e não obedecerem às leis? A Dinamarca tem criminosos, a Inglaterra tem criminosos, o Japão tem criminosos. Os países mais desenvolvidos do mundo têm criminalidade. Por que eles têm menos criminalidade do que o Brasil, vamos dizer, ou outro país subdesenvolvido? Primeiro, pelo desenvolvimento humano, social e intelectual das pessoas. Segundo, por um investimento maciço em segurança pública, que não é barato. Que as pessoas querem economizar, mas querem a segurança pública. Né? Então, o conjunto desses fatores, lógico, mais uma questão cultural, as fala até uma questão tropical, se é mais frio, se é mais quente. Tudo isso influencia, talvez, um pouco, épocas do ano. Mas o fato é que o desenvolvimento social e intelectual aliado ao investimento em segurança pública é capaz de fazer a criminalidade diminuir. E dentro do próprio Brasil a gente vê isso, né? Regiões mais desenvolvidas com menos criminalidade, em contrapartida, regiões menos desenvolvidas com mais criminalidade. Mas não é uma regra absoluta, né? Por quê? Porque o ser humano ele é infrator por natureza. O raciocínio te leva a criar coisas de grande magnitude e fazer coisas pro bem e pro mal. Fazer coisas muito ruins também. Tu não vê um animal tramando para fazer uma fraude e angariar o bem do outro animal. Por que o ser humano faz isso? Porque raciocina muito.
E o raciocínio é pro bem e pro mal também. Com o passar do tempo, esses dias num grupo de médicos se falava a respeito disso, com o passar do tempo nós superamos algumas dificuldades. Por exemplo, na agricultura, que a nossa área é muito agrícola, né? Era muito trabalhoso plantar, porque precisava carpir, precisava passar arado a boi, precisava carregar em carroça. Hoje não existe mais, né? Pelo menos na grande maioria. Se tem muito maquinário, se tem muito dinheiro para isso. No entanto, né, apesar dessa melhora que nós tivemos, o ser humano teve mais tempo sobrando. E com mais tempo sobrando, nós passamos a também pensar e articular algumas coisas, entre elas coisas ruins. O ser humano, por exemplo, uma das coisas que a gente falava no grupo é de que havia muita briga, parava no hospital esfaqueados. E tiroteio, né, que davam em festa, que diminuiu muito. Mas aumentou muito o abuso de criança e a agressão contra a mulher. Tem percebido isso também? Como a polícia vê isso? Tema sensível, hein? Não, eu acho que o crime violento diminuiu como um todo, né? Felizmente, por políticas públicas, por uma migração para crimes menos violentos, como tu bem disseste, né? Já a questão do crime sexual, do crime intramuros, do crime doméstico, ele é um crime que também faz parte da natureza humana. A nossa sociedade, principalmente essa sociedade patriarcal que a gente vive, em que o homem está sobre a mulher, né, porque acredita que isso seja o mais correto, leva muitas vezes a essa espécie criminosa, levando a mulher como vítima normalmente. Não regra, né? Mas normalmente a mulher como vítima mais violenta de crime sexual, de crime de violência doméstica, por conta dessa cultura. A gente tem a cultura de que o homem é o provedor da família, o homem é o protetor da casa, e por isso ele pode fazer algumas coisas que a mulher não pode. Né? E até a gente conseguir mudar, é uma mudança de cultura também ao longo dos anos. Né? Há pouco a gente teve uma palestra com a diretora do DPGV, Departamento de Pessoas de Proteção às Vítimas. Não me lembro agora do G. Mas é o Departamento de Proteção aos Vulneráveis. Grupos Vulneráveis. Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, DPGV. Falou muito bem sobre isso. Sobre essa cultura que a gente tem ainda enquanto sociedade, principalmente ocidental, do patriarcado. Do homem ser superior à mulher. E isso leva à prática de muitos crimes, porque a maioria exagera. Né? Seja na questão sexual. Até o cara, não, mas é minha esposa, eu forcei a transar comigo porque é minha esposa. É estupro. A lei diz isso, né? A lei diz isso, não tem esse negócio do débito conjugal, né? Minha mulher, ela tem que transar comigo a hora que eu quiser. Não. Né? Chegou para registrar o estupro contra o meu marido. Pode. É sujeito ativo de crime de estupro o marido contra a mulher. E acontece isso, de fato? Muito, muito, muito. Eu acredito, e até a delegada Márcia, minha colega aqui, há muitos anos na Delegacia da Mulher, Márcia Bernini, também acredita que o conhecimento levado às mulheres, a efetividade das medidas protetivas hoje em dia, tenham levado as mulheres a registrar mais. Então, nem sempre um aumento de índices criminais do crime violento doméstico é ruim. Às vezes é uma conscientização para um maior registro de ocorrência. Né? Mas o fato é que sempre aconteceu, sempre vai acontecer, e a polícia atua com muita firmeza. Nós temos criado mecanismos para que as medidas protetivas cheguem cada vez mais rápido no fórum, possam ser deferidas e o agressor afastado do lar, o defensor já com uma medida protetiva, podendo ser alvo de uma prisão em flagrante se descumpri-las. Né? Então, os mecanismos têm melhorado no mesmo plano em que o registro de ocorrência tem aumentado. E às vezes até se colocam não só contra a mulher, contra a família, contra a própria autoridade. Né? A gente vê com frequência vídeos, né, em que vai a polícia, né, o delegado, o civil ou a brigada militar aqui no estado, em que o cidadão já agrediu a mulher, às vezes os filhos, de maneira violenta, né, física, às vezes até sexual, e se colocam, inclusive, contra as autoridades, né? Mostrando desrespeito total, né? Sim, acontece. E o cara fica enlouquecido. A gente sempre diz que um preso Maria da Penha, vamos dizer assim, às vezes é mais perigoso do que um preso por tráfico, por roubo, que já são normalmente indivíduos mais afetos ao crime, né?
Porque às vezes ele é um cidadão exemplar na rua, mas dentro de casa é um agressor, um violentador. E ele não aceita ser preso. Já aconteceu várias vezes de reação de indivíduos, né? O pessoal da Delegacia da Mulher costuma se precaver muito com relação a isso. É um preso perigoso, né? O cara que às vezes não aceita a cadeia. Tu tem que agir de maneira a fazer valer a força do Estado, que é a nossa missão. Como a gente diz, pô, não pode pagar vale naquela hora, né? Tu vai pra prender, tem que prender. É. Mas também, pô, tu não vai chegar e atirar no cara, né, em qualquer momento. Então é todo um estudo do indivíduo e uma captura no melhor momento possível para preservar a mulher e não se incomodar também, né? E o tiro é usado em última instância. Última. Não tem, né, primeiro Chegar e convencimento. atirar, pô, não existe. Teve um episódio que foi atacado por cachorros, inclusive. É normal isso aí, não? É normal. É normal. Infelizmente, o bandido tem usado o cachorro contra a polícia. E eu não quero falar sobre a raça, porque conheço vários pessoas de bem, meus amigos, que têm cachorro da raça e criam super bem. Sim. Mas não tenho a menor receio de dizer que o bandido cria essa raça para jogar para cima da polícia. Na verdade, quanto maior a raça e mais agressivo, mais seguro eu tenho na hora de que a polícia bater na minha casa, né? Claro. Não vou ter um cachorro de uma raça dócil pequeno, né? Né? Ou seja, se eu quero me proteger como cão de guarda na empresa ou até mesmo contra a polícia, vai ser uma raça que seja forte e que dê trabalho. Exatamente. Nunca foi mordido por cachorro? Já fui. Até era vira-lata, assim, me mordeu, mas assim, tipo assim, pulei uma cerca, me lembro bem, era um foquezinho daqueles. Pulei uma cerca da casa e não vi o cachorro, quando vi, tava na minha calcanhar, me mordeu. Mas nada demais, assim, não me inabilitou. Ou seja, mordeu, mas correu de novo. Correu de novo, é. Mas tem 3 policiais que trabalham comigo foram mordidos por essa raça, cujo nome não vamos falar. Nos últimos anos agora, nos últimos 3 anos, eu vou fazer 4 anos de Draco. Em 3 anos e meio, 3 policiais. Um deles, mais de 30 pontos pelo corpo, foi mordido diversas vezes, né? E isso no Vale Taquari. Agora, em Lajado. Em Lajado. Em Lajado. Ou seja, tem se aumentado muito isso também. Muito. Não dá para deixar, né? Não a dá, polícia não dá. E isso não se divulga, né? O que não. dá a mídia é o delegado dando um tiro no cachorro. Isso aí. Né? Em última instância ali. Mas os meus policiais sangrando, mordido, ninguém mostra. Ninguém quer saber. Não. Até porque se o delegado não fizer isso, né? Estando à frente, imagina quem vai fazer, né? Porque quando sai para uma operação, assim como no Exército, o primeiro é o comandante, é o exemplar, né? Se ele não for, se ele não tomar atitude, quem é que vai tomar, né? Não, se é um lugar que eu não quero ir, eu não mando meus policiais. Então, se é um negócio que tem que fazer, bom, é perigoso, então eu tenho que ir junto. E eu não me furto disso, né? A gente se precaver, porque eu quero voltar para casa para meus filhos também, né? Sim. Mas a minha missão é ser policial. Agora, tem aumentado, a gente falou nessa investigação, a polícia é investigativa. E o número de policiais tem aumentado também? Como é que nós estamos aí? Nosso efetivo está meio estagnado faz muitos anos. Isso também faz parte do investimento de segurança pública, né? Que nem sempre se quer fazer, se quer sugar mais com menos, façam mais com menos. Só que chega no limite do policial, né? Então seria interessante, Lajado. E a nossa delegada regional já tem esse projeto como um dos principais dela, comporta um segundo distrito. Hoje, o que nós temos? A Draco, que é especializada em algumas espécies de crime, e uma DP, a delegacia, o delegado Humberto, inclusive, é o titular. Hoje comportaria uma segunda DP, que é que trata de crimes que não são os de menor potencial ofensivo, que esses ficam com a DPPA, ameaças, injúrias, lesões leves, tá? Brigas de vizinho? É, isso aí. A DP fica com estelionato, furto, roubo de pedestre, receptações, e comportaria uma segunda DP, Lajado. E existe essa possibilidade? Existe, não? Tem um projeto em andamento, talvez com investimento estadual saia. Bom, agora para quem quiser, eu soube também, né, fonte segura, para quem quiser entrar para a delegacia, o senhor tem auxiliado, inclusive tem feito curso, como é que funciona isso? Até porque a tua esposa também é delegada. Também é delegada e esse projeto, ela está à frente desse projeto. E agradeço o momento merchan. Eu agradeço porque a gente está com muita felicidade desde janeiro deste ano com uma mentoria para concursos das carreiras policiais.
né? Chama Mentoria Construindo Aprovação. Porque não é fácil passar, né? Cara, Eu falava no início a gente falava, eu tô há 15 anos na polícia e talvez não tenha vivido períodos tão intensos quanto eu vivi na época de concurseiro. Tanto que eu lembro perfeitamente das dificuldades que eu vivia na época de estudo e do quanto seria legal um direcionamento por pessoas que já passaram por isso, né? E é o que a gente se propôs a fazer, é o que nós temos feito com muitos alunos já, né? Perto de 200 alunos. Que bom. E estamos com a mentoria aberta para os cargos de agente de polícia civil e delegado de polícia civil. E eu sempre brinco, a Diele é a minha esposa, delegada, que fez concurso há menos tempo que eu, é a cabeça, o coração da mentoria. Se eu for o braço direito, tá legal, porque eu carrego uma Glock P17, então tô tranquilo. Mas assim, ela é a cabeça, mas eu tenho auxiliado sempre que eu posso, né, em tudo que eu posso. Principalmente no atendimento, troca de ideia com os alunos e traçar estratégias que se adequam melhor a um ou a outro, né? E a mentoria é contemplada como uma plataforma interativa, tipo assim, o Joel. Eu tenho 3 horas por dia para estudar, eu quero ser policial civil. Será que eu consigo? Vamos ver. Tem uma tabela, uma plataforma que consegue visualizar quanto tempo tu levaria com 3 horas por dia para vencer o teu edital. Será que tu não consegue 4 horas por dia? Tá? Vamos jogando. No domingo eu consigo 5. Uma terça eu tenho um compromisso, eu não consigo nenhuma. Então, né, essa plataforma se molda a cada um dos alunos. E é online. Online. Mas que diferença? Antigamente era tudo presencial, tudo presencial, né? Tudo online. E a qualidade personalizado do online, do estudo online, não só da tua plataforma, mas de outras, é significativa, não? Fantástico. Isso democratizou, universalizou o estudo. No meu tempo, 2000, né, lá vai pedrada, a gente tinha que se mudar para ir no cursinho presencial. Sim. Hoje tu tá em casa, tu faz o teu horário, tu corta esse tempo de deslocamento, tu corta essa necessidade de repente, trocar de roupa. O cara fica de pijama, botei um casaco, peguei um café. Peguei o meu café, vamos estudar. E essa disciplina, a mentoria te ajuda. Porque te dá um foco e um objetivo a ser cumprido ao longo da semana que faz com que o aluno, olha aqui, hoje eu quero clicar positivo todas as metas de estudo. Né? A gente tem encontros ao vivo também com o pessoal, que, cara, é uma interação fantástica. Um grupo do WhatsApp que se tornou um grupo de estudos que as pessoas trocam material, trocam experiências, trocam ideia, combinam carona para ir para os concursos, combinam lugar para ficar para ir para os concursos. Muito legal. Que legal. E vai ter concurso aberto logo em seguida, não? Para essas duas áreas? Ainda não está aberto o edital. A Fundatec, que é a fundação, já foi contratada. O concurso está na berlinda para sair. Né? Vai sair. Vai sair. Esse ano vai ter prova. 2025. Ou seja, vai ter prova. Então, quem estiver preparado tem mais chance. Tem mais chance. Tem mais chance. E quantos dá em média por vaga? Não, porque cara, é muito, vamos levar em consideração o último concurso, tá? Agora são menos vagas, mas talvez mantenhamos o número de inscritos. Para agente de polícia, 40 mil inscritos. Para quantas vagas? Na época, hoje são disponíveis 720 vagas. Muita. Mas todos os aprovados são chamados. 1.500, 2.000 serão chamados. E para delegado, 30 vagas, mas certamente todos os que passarem as fases serão chamados. E para cursar tem que ter direito, né? Tem que ter delegado, direito. Sim. Delegado. Agente de polícia, qualquer curso superior ou até cursos tecnólogos também. Também serve. Bom, e quem quiser saber detalhes, como é que faz? Aproveita e dá um número, né? Boa. Ou o Instagram, não sei como é que vocês trabalham. Instagram, principalmente. O Instagram da Diele é o mais substancioso, vamos dizer. Eu tenho dificuldade de me ajeitar nas redes sociais, mas tenho também o Instagram. O meu Instagram, que a gente fala da mentoria, é delegado Juliano Stobe. E o da minha mulher, que é o mais possante, vamos dizer assim, é Diele Calmo. @Diele Calmo. São os dois para quem quiser fazer se preparar para o concurso público. Isso. Delegado, que honra, obrigado por ter vindo, né? A gente se conhece tanto tempo, mas nunca tínhamos tido um papo tão demorado, falando de várias coisas aqui, né? É verdade. Eu que agradeço, que bom, cara. Obrigado.
A gente conversava antes, gostei muito de algumas sacadas que tu me passou aqui. Ó, É mesmo? Vou adotar também no meu dia a dia. Que legal, que bom. E uma felicidade ter conversado com vocês, né? Me chame sempre que puder. E quando tiver, assim, uma operação, aí eu me convido para fazer parte. Vai ainda? Vou, com certeza, vou. Vamos. Não te aposentou ainda nessa vida. Não, desde que não tenha cachorro. Ah, é verdade. Não, eu se tiver também. cachorro... Eu tô largando dos pitbull. Né? Não, se não tiver cachorro, eu vou. Mas se tiver o resto tudo, água, helicóptero, de noite, pode convidar que eu tô dentro. Parabéns, cara. Parabéns. Vamos junto. Vamos junto. Obrigado. Esse é o delegado, Juliano Stoube, delegado há 15 anos, né? Que tem uma história fantástica, agora, inclusive, com mentoria, para quem quer ser delegado, quem quer ser da área da segurança pública e não só delegado. Tem um canal lá, Eu Podcast. Se inscreva no canal, compartilhe, comente. E quem será que vai estar sentado conosco na semana que vem? Bom, aí vai ter que assistir o Eu Podcast.